Hoje nós vamos conversar com o professor Renato Giannini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, com mestrado na Sorbonne e doutorado na USP. Ele é também professor visitante na Unifesp. Renato Giannini Ribeiro foi ministro da Educação e é especialista em temas como democracia, república e ética na política. Autor de vários livros, entre eles A Boa Política e A Pátria Educadora em Colapso. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor. Muito obrigado. Grande prazer estar com um grande jornalista como você. Obrigado. Ultimamente, o Brasil, talvez seja um fenômeno das redes sociais, nunca se falou tanto em ética. As pessoas usam argumentos supostamente éticos para discutir qualquer coisa. No entanto, nós tivemos uma sucessão de governos não éticos. Eu acho que isso é um traço muito curioso. Eu lembro uma vez, no tempo lá da URV, acho que os mais jovens nem sabem o que é, mas foi uma das moedas que o Brasil teve anos 90 e que era uma coisa complicada porque toda vez que você pagava uma coisa, você fazia uma conta. Eu lembro que peguei um táxi no aeroporto de Congonhas para ir para casa dos meus pais, onde eu deixava meu carro, porque eu morava no fim do mundo. E aí, então, o motorista passou o tempo todo falando mal da corrupção, da desonestidade e tudo mais. Chegamos lá, ele olhou lá e fez uma conversão que era errada. A ética. A ética. E converteu acima. Era uma coisa como se você tivesse que pagar, sei lá, R$30 e cobrou 35. Eu não quis encrencar, não quis discutir nem nada, mas eu fiquei muito... me chamou muito a atenção a diferença entre o discurso e a prática. Eu acho que no Brasil existe esse problema. As pessoas, para se sentirem bem, elas têm que falar, sou ético. E isso daí é muito mais importante do que dizer, eu sei fazer bem um trabalho. É muito mais importante do que a expertise, do que a técnica. Eu sou uma pessoa decente. E isso vem junto com os outros não são decentes, o país não é decente. Então, eu sou uma exceção ética, eu sou um valor ético. Só que esse eu sou um valor ético é muito precário, porque vem junto com preconceito, vem junto com pequenas corrupções, vem junto com desonestidades. Quer dizer, é como se você tivesse uma espécie de corte, de esquizofrenia. Por um lado, você tem a pessoa tentando se dizer ética, e por outro lado, uma prática que não é nada ética. Uma coisa de um discurso ético contrastando com uma prática não ética. E isso é possível mudar, professor? Uma história tão antiga, tão arraigada? Um bom princípio seria a gente ser mais honesto com a gente mesmo e dizer, olha, vamos parar de pagar de honestos. Vamos parar de ficar com essa afirmação, eu sou honesto, sou correto, sou decente, o outro é indecente. Vamos tentar ver um pouco a prática, as ações, o que isso traz, o que isso traz de bom, o que traz de ruim, quais são os efeitos que tem. Vamos perceber que a política não é só feita dessa separação entre honestidade e desonestidade, mas que tem escolhas. E essas escolhas, veja uma coisa, quer dizer, no Brasil, a honestidade está quase toda pautada no tema da corrupção. Mas é a escravidão. E o preconceito racial? E o preconceito contra o pobre? E aqui no Sul, preconceito contra o nordestino? Isso é de uma infâmia tremenda. Agora, essa ética permeando todas as relações da sociedade brasileira, ela não deriva da distribuição de renda existente no Brasil? Por exemplo, quando surgiram as questões das cotas raciais, voto 2000, eu confesso a você, quando surgiram eu falei, o problema social não é racial. Aí eu comecei a notar, e eu, professor de filosofia na USP, um curso que não leva ninguém a ser rico, um curso que não é dos mais disputados, comecei a notar que eu tinha na classe só branco, sabe? Não tinha aluno negro. Hoje, por exemplo, quando eu vejo um ambiente só tem branco ou só tem homem, eu acho muito esquisito. Mas na época eu não achava esquisito. Então, a sua percepção muda. Quando você começa a prestar atenção na desigualdade, a sua percepção se torna uma percepção mais aguçada. Você nota que existe uma exclusão de mulher, uma exclusão de negro, uma exclusão de nordestino, uma exclusão de homossexuais, é outra história, porque cada exclusão é diferente. Vamos dizer, a exclusão de negro é uma exclusão de nível social. O negro é mais pobre.
A exclusão de mulher e a exclusão de gay se dá na mesma classe social. A mulher e o gay pertencem à mesma classe social do que o homem e o hétero. Mas é um outro tipo de exclusão. Então, são várias exclusões diferentes. Então, tudo isso é muito sutil, muito sofisticado. Mas o fato é o seguinte, é uma sociedade de fortíssima exclusão e a exclusão que prevalece, a principal mesmo, é a do dinheiro. Como é que nós vamos corrigir tanta injustiça? Liberalismo de verdade significa que você dá as mesmas oportunidades, ou seja, todos vamos ter o mesmo ponto de partida. Isso significa que o rico e o pobre têm que ter o mesmo ponto de partida, o que é quase utópico, mas você consegue se tiver uma educação boa. Se der uma educação boa a todo mundo, você consegue que o rico e imbecil perca a parada para o pobre inteligente. Está cheio de rico imbecil e de pobre inteligente. Claro. Então, um dos pontos principais tem que resolver, obviamente, questões da fome, que foi muito melhorada nos primeiros anos do século. Você tem que resolver problemas de saúde, tem que resolver transporte, tudo mais. Mas, suposto, de todos esses elementos, o que melhor promove a igualdade de oportunidades, o que melhor promove o verdadeiro mérito, a verdadeira meritocracia, é quando você tem educação. Educação boa que faz que essa quantidade gigantesca de valores que o Brasil desperdiça seja valorizada. Eu vou falar de uma maneira muito utilitária agora, muito de economista. É um absurdo um país como o Brasil jogar fora tanta gente qualificada quanto a gente joga. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas qualificadas no meio mais pobre. E as pessoas que não tiveram oportunidade só não se tornaram grandes cientistas, bons empresários, políticos de liderança porque não tiveram oportunidade. Entendendo que a escola é o melhor mecanismo para diminuir essa diferença entre os que estão muito abaixo na escala social e os que estão muito acima, o senhor diria que a escola ela é controlada politicamente para esse fim? Controlada? Na verdade, ou é por incompetência? Olha, é complicado dizer isso, porque tem um lado. O Darcy Ribeiro dizia que a educação ruim no Brasil não é um fracasso, é um projeto. Eu disse no meu livro A Pátria Educadora em Colapso, tendo esquecido a frase do Darcy, que eu conhecia, mas tinha esquecido, eu disse que quando no Brasil fracassa uma política social, não é que fracassa a política de inclusão social, é que triunfa a política de exclusão social, que é o nosso projeto. O projeto brasileiro é de exclusão social. Então, o Brasil foi feito para isso, foi feito para ser um país desigual, explorador, etc. O custo que o país sofre com isso não é pequeno. O país fica muito aquém das suas possibilidades. Então, a gente tem essa riqueza toda que está na bandeira, na natureza, etc., e subvaloriza tudo isso. Então, o Brasil é uma história de uma grande capacidade de coisas, desde a natureza até a população, reduzida ao mínimo possível. Então, nesse sentido, a sua pergunta, em que medida isso é projeto, em que medida isso é incompetência, é difícil responder. Porque dizer que existe um projeto de amesquinhar o Brasil parece muito forte, mas faz sentido. Vou, por outro lado, dizer que a mediocridade só também parece. Mas será que é só mediocridade ou é esse fato mesmo de que tem gente que prefere uma desigualdade gritante a um país rico e forte? Como é que o senhor vê a questão da ética no dia a dia, nas ruas das nossas cidades, no campo, a ética pessoal? As pessoas são éticas? Ética depende de educação? Tremenda pergunta. As pessoas precisam, para se validar, dizer são éticas. Mesmo pessoas que eu conheço, condenadas a penas de prisão, etc., em algum momento dizem, nós temos um valor, como que nós estamos sendo igualados a pessoas antiéticas? Sabe, mesmo elas, parece que a ideia de dignidade no Brasil está ligada a uma certa ideia de ética, mesmo que seja uma ideia fajuta, falsa, mentirosa. Se são éticas, o Brasil aprende desde cedo que existe uma desigualdade entre a teoria e a prática. Então, essa diferença entre o discurso e a prática, entre a formação educacional, muitas vezes a cargo da mãe
ou da escola e a prática que é ensinada, seja pelo pai, seja no mercado de trabalho, isso cria um recorte muito grande, que tecnicamente, sem nenhum pejorativo, a gente podia chamar de esquizofrenia. Fica muito difícil você lidar, a cabeça fica muito difícil lidar nesse contexto. Dividida em duas. Dividida. Quer dizer, a pessoa, em parte, dizendo, tem valores importantes que eu deveria seguir, mas se eu seguir esses valores, eu vou perder o negócio, não vou conseguir a mulher que eu quero, o sucesso que eu desejo. Então, eu tenho que fazer essas concessões. Você vê outras sociedades, elas conseguiram construir uma coisa mais sólida aí. Não digo 100%, mas sociedades europeias ocidentais, sociedades da América do Norte, elas conseguiram construir uma coisa mais sólida nesse sentido. Existe diferença entre ética e moral? Moral é uma palavra latina que vem da palavra mos, mores. Mos, plural, mores. Mores são costumes. Mos, então, é costume, mas é a origem da palavra modo. Como, por exemplo, em pessoa que tem maus modos, que não tem modos, que é uma coisa que a gente antigamente ouvia muito falar, sobretudo das crianças mal educadas. Então, ter mores, ter costumes, é ser uma pessoa educada segundo as regras vigentes na sociedade. Tem muito a ver com as normas socialmente aceitas. Ética, a gente tem tendência a ser mais exigente no termo. Não é seguir o que são as regras sociais. É você adotar o que é um valor que às vezes só individualmente você consegue capturar. Quer dizer então que nem tudo que é ético é moral e nem tudo que é moral é ético. Mais do que isso, nem tudo que é lei é ético e nem tudo que é ético é lei. Porque, na verdade, às vezes, a única atitude ética é você violar a lei. Você tem leis injustas. Para começar, as leis nazistas. As leis nazistas eram injustas. Então, o ético não era você entregar o judeu. O ético era você enfrentar a lei e dizer, eu defendo o judeu, o cigano, o homossexual, a pessoa com problemas mentais sérios que eles queriam exterminar. Então, primeiro de conversa, a ética, então, pode às vezes significar você enfrentar a lei. A lei para que existe? A lei existe para você ter um convívio social que funcione. Então, esse convívio social que funcione, ele é amoral. Ele é o quê? Você parar no sinal de trânsito, é você fazer as coisas direito, etc. e tal. A maior parte das vezes ele é positivo. Em alguns casos ele é muito injusto. Então, o avanço da ética, e a coisa bonita do nosso tempo é essa, é você questionar em termos éticos um conjunto de costumes, moral, mores, costumes, e um conjunto de leis. Você dizer, quais leis dessas são éticas? Quais leis dessas estão produzindo exatamente o contrário do que seria justo? E então, como nós vamos enfrentar essas leis? Questioná-las. E questioná-las pode significar propor a mudança delas no Congresso, ou pode significar, às vezes, desobedecer, promover desobediências. E, obviamente, o importante não é, quando você promove a desobediência, é você não esconder. Quer dizer, estamos desobedecendo porque a lei é injusta. Então, na Guerra do Vietnã teve muito disso nos Estados Unidos. Multidões que deixaram ser presas, até o momento que o governo americano viu que não dava para prender tanta gente. Não dava para perseguir tanta gente por questões assim. Talvez seja uma coisa que a gente deva fazer. A gente deva dizer quais são as leis que são injustas ou as leis cuja aplicação está sendo injusta e como que nós vamos fazer para que essas leis sejam corrigidas e melhoradas. Tá bem, professor. Eu agradeço muito a sua participação, professor. Eu que agradeço a honra de estar com você, Gamberini. Muito obrigado ao professor Renato Giannini Ribeiro, que é professor de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo. É também professor visitante da Unifesp. Ele tem mestrado na Sorbonne e no doutorado aqui na USP. Renato Giannini Ribeiro foi também ministro da Educação, ministro da República da Educação, e é especialista em temas, como nós vimos, democracia, ética, moral, autor também de livros como A Boa Política e A Pátria Educadora em Colapso. Muito obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui ou no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.